paz, irmãos? Amém? Amém? Vamos colocar de pé. Iniciando o culto e, consequentemente, nosso período de louvor. Já deixe sua Bíblia aberta no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Versículos 19 e 20. Deuteronômio 30, 19 e 20. Todos se encontraram? Amém? Vamos ter um momento de oração. Vou pedir ao nossa irmã Cássia para nos dar através de oração, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor, pedindo ao Senhor que nos conduza, para que possamos prestar um culto racional e agradável a Deus. Que o nosso louvor ele possa transpor esse teto e chegar até o santo trono de graça do nosso Deus como um aroma suave. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estar aqui na tua presença, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre tem estado conosco, nos direcionando, nos guiando. E se estamos aqui, meu Deus, é porque o Senhor tem nos fortalecido com o teu Espírito Santo. Continua, meu Deus, colocando na nossa mente a vontade de buscar o Senhor. A vontade, meu Deus, de estar na tua casa para aprender, para prestar culto ao Senhor e dizer que o Senhor é o Deus da nossa vida. Que nessa noite também, Senhor, possamos clamar que o Senhor seja o Deus da nossa casa. Em nome de Jesus, meu Deus, receba os nossos louvores, ouve as nossas orações, meu Pai. Fale conosco através da tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, traga entendimento para cada um aqui nessa noite. E que a cada dia, meu Deus, nós venhamos renunciar àquilo que nos atrapalha de ter uma intimidade maior com o Senhor. E que essa intimidade, meu Deus, não seja somente aqui no templo, Pai, mas que seja uma intimidade genuína. E onde estivermos, meu Deus, na nossa casa, na sociedade, no nosso trabalho, nós possamos estar lembrando e meditando na tua palavra, nos teus ensinamentos, meu Deus. Que a cada dia o Senhor transforme a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, e faça, meu Deus, com que tenhamos bons olhos, para que o nosso caminho seja iluminado pelo Senhor e pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deuteronômio, capítulo 30. Todos se encontraram? Amém? Versículo 19 e 20. Capítulo 30, versículo 19 e versículo 20. Amém? Hoje todo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Vamos ler em nossa voz? Todos em nossa voz? Hoje, como os céus e a terra. Todo mundo achou? Peraí. Está todo mundo com Bíblia na mão? Não é do projetor, não, viu, gente? Está na Bíblia. Vamos lá? Hoje, como os céus e a terra, por testemunha, que tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando a Ele, pois Ele é a única vida que
lugar nessa hora, Ele é formoso, Ele é rei do universo, e a glória dele é tão grande, que Ele enche a terra, Ele enche o céu, Ele enche a minha vida, e nós louvamos ao Senhor por isso. Aleluia. Mas Ele está conosco em meio à dificuldade. E é esse Deus que está aqui presente
preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Não canso de mim, de lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não jogo nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Eu estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã. Hoje sei. E esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar. Tu estás cuidando de mim. De lugar eu não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não jogo nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Glorifica, Senhor. Glória a Deus. Aí a gente vê aqueles vamos cantar um hino que eu gosto muito. Muito da letra dele. E me lembrei aqui, enquanto eu louvava, quando eu estava com minha mãe no hospital. E ela teve uma crise muito forte e ela parou. E aí eu olhei, ela estava, eu olhei e ela estava morta, né? E o médico estava perto de mim. E eu falei, doutor, ela morreu? Ele olhou para mim e aí eu, alguns minutos eu questionei, Deus, eu pedi tanto para que a minha mãe não morresse sem salvação, Deus. Eu pedi tanto e hoje estou vendo ela morrer sem salvação, porque a tua palavra eu não posso mais dizer. Nós perguntávamos enquanto ela estava respirando, nós perguntamos para ela se ela queria água, ela falou que queria. Perguntamos ela se ela queria Jesus, ela ficou calada. E hoje eu estou vendo minha mãe morrer
a Bíblia diz que Jesus é o único caminho. Não, meu Deus, mas se o Senhor quiser dar ela só mais um minuto de vida para ela voltar, e se ela falar assim, o Senhor pode levar, meu Deus. Eu vou ficar satisfeita. E ficamos ali alguns minutos, poucos minutos. De repente ela começou. Eu falei, obrigada, meu Senhor. Aí o médico falou, não iluda não. Ela está morrendo. Mas ela voltou à vida. Viveu 1 ou 2 meses, se eu não me engano, a mais. Aceitou Jesus como único e suficiente salvador da vida dela. Foi batizada por essa igreja, por esse pastor. E o Senhor recolheu. Então esse hino tem uma letra desse hino muito poderosa. Fala, por toda a minha vida ao Senhor eu te louvarei. Tem um pedacinho que fala assim, pois a sua palavra era pura. Porque a palavra do Senhor diz assim, eu creio que o Senhor Jesus será salvo. Tu e a tua? Tu e a tua? Quem crê nisso? Quem aqui está orando por sua família? Quem aqui está orando por seu filho? Por sua filha, por seu esposo, por sua casa? Para que sua casa seja uma casa de bênção. Seja uma casa que agrada ao Senhor, amém? Então diga ao Senhor assim, por toda a minha vida eu vou te louvar, meu Senhor. Vai começar em mim na minha casa, mas vai começar em nome de Jesus. Todos nós conhecemos. Ó Senhor, te louvarei. Por quê? Pois meu povo é uma vida. Vamos descansar, Senhor. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Ele tira dessa cova e me leva até o céu. Glória a Deus, aleluia. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, meu Senhor. Já vivi tantos perigos, Foi a tua voz através da tua palavra que nos acalmou. mas tua voz me acalmou. Senhor, Deus, tu dá ordem para as estrelas. Tu dá ordem às estrelas Levante as suas mãos para o alto, louva o Senhor. e honra seus limites. Eu me sinto tão seguro Glória a Deus. no teu colo altíssimo. Aleluia, glória a Deus. E não há terrores, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, Aleluia. nem culpa Te agradeço. que fiquem de pé diante de nós. Nossa A tempestade
faça esse momento do nosso ofertório. Você que trouxe seu dízimo e oferta, você vai ver que aqui à frente tem dois gasofilares. Não sabe por quê? O meu dízimo e ofertas comum da igreja. O outro é missões. Seria missões. Por que de missões? Queridos, eu preciso falar que nós vivemos uma vida. Amém, amém? Amém. Amém aqui? Todo mundo aqui no culto? Nós vivemos uma vida de cristão bem light, bem saudável. Enquanto a Bíblia, enquanto o próprio Cristo nos chamou para levarmos uma cruz. E existem alguns de nós que estão neste momento em outros estados, em outros países, em outros lugares, para levar o Evangelho do Senhor onde é aqueles lugares mais difíceis, em países comunistas, onde é proibido levar o Evangelho. Olha, enquanto a gente recebe notícias de que missionário nosso foi morto, foi preso, ficou 7 dias maltratado, depois foi morto. E eu e você aqui, comendo, bebendo, servindo ao Senhor no tempo do quarto condicionado, um banco estofado, muito confortável para nós, não é mesmo? Mas existem missionários que deixaram tudo para ir lá cumprir com o vídeo de Jesus. Mas se eu não posso ir, se eu não tenho esse chamado, de que maneira que eu posso ajudar? Orando, indo, orando e... Esse momento é o momento que você pode ofertar. A nossa convenção é uma convenção muito séria. Eu sou fã, viu? Não é porque eu sou batista, não. Mas eu sou fã da seriedade que a nossa convenção trabalha. E você pode ter certeza que esse dia que ele depositado aqui, ele vai diretamente para os nossos missionários. É muito bem usado, muito bem empregado na obra missionária. Então eu louvo o Senhor por ter levantado essa convenção batista, não apenas no estado de Minas, mas em todo o país. Eu louvo o Senhor por cada vida que o Senhor tem tocado nos corações para que sejam ofertantes. Esses dias eu até esqueci de colocar o grupo, esqueci de colocar o grupo do pastor Verde, pediu para postar algumas fotos do trabalho que está sendo realizado com dinheiro de missões, e eu esqueci, mas amanhã, se precisa, eu vou lembrar de postar, para que vocês saibam que nada que fazemos no Senhor é em vão, amém? Por esse momento, para que os nossos dízimos e ofertas. Yeah.
adorarem meu Senhor. Nós vamos adorar e glorificar o teu Senhor. Ainda que a doença chegue, Pai amado, nós queremos te adorar. Ainda que as dificuldades venham, que cheguem as tribulações, nós vamos te adorar. Senhor, e que não seja para nós motivo de nos alegrar com nós mesmos quando as dificuldades vierem e passarmos por ela. Porque o nosso Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. E hoje nós temos livre acesso com o Pai através do seu Filho. Então nós te agradecemos por tua presença aqui. E te entregamos, meu Senhor, os nossos louvores. Receba, Pai, em nome de Jesus. Tome em tuas mãos o pastor, que irá nos transmitir a tua palavra nessa noite. Que ele seja totalmente usado pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nossa adoração. Boa noite. Amém. Amém. Ó, amém, sendo forte, né? Graças a Deus. Que bom que hoje é domingo, que bom que nós tivemos essa oportunidade de desde o amanhecer, alegrando diante do Senhor, porque o Deus da nossa salvação se faz presente aqui, através do Espírito Santo que foi derramado sobre cada um de nós. Amém, queridos? Amém. Queridos, essa noite é uma noite de muita bênção, porque nós cremos realmente naquilo que o Senhor prometeu a nós. Como nós cantamos nessa noite, ainda que a figueira não dê o seu fruto, todavia nós vamos alegrar, porque o Senhor, Ele continua sendo Deus que age totalmente em nosso favor. Amém? Amém. Nós queremos agradecer a Deus, como a nossa irmã já apresentou os nossos visitantes. Nós queremos expressar a nossa gratidão. Nós temos irmãos aí que são talentosos, que ainda não se apresentaram na sua totalidade, né? Mas logo estarão também nos abençoando com louvor e adoração ao nome do nosso Deus, juntamente conosco aqui, tá, queridos? Então, como nós falamos que todos são bem-vindos, eu não estou muito bem da garganta, da voz, mas Deus nos dá condição para que possamos realmente falar da sua grandeza, do seu poder. A cada dia pesa sobre nós uma grande responsabilidade que temos diante de Deus, de sermos como igreja de Cristo, anunciadores das boas novas, que um dia entrou em nosso coração, e no reflexo desse amor, o Senhor nos concede esse privilégio de podermos expandir o reino dos céus. Então, que hoje, nessa noite, ao ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas abre e diga: Senhor, nessa noite eu estou aqui e quero que o Senhor esteja comandando as minhas emoções, controlando a minha vida e me dando esse privilégio de me tornar uma nova criatura naquele que tudo pode. Então nós queremos agradecer a Deus por isso. Vamos abrir as nossas Bíblias num texto bastante conhecido, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 7, como nós temos apresentado. Eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo esse texto. Eu vou ler os números e os irmãos responderão, toda a igreja responderá lendo os números pares. Os irmãos, se puderem ficar de pé, vão ter uma melhor visão até mesmo aqui no nosso data show. Está dando para ver bem aí? Amém, queridos? Amém. Então vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse.
E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E todo o povo de Deus diz: amém. Senhor nosso Deus, queremos expressar a nossa gratidão a Ti pelas bênçãos do Senhor habitar em nossos corações. Fala aos nossos corações, ó Deus, através da Tua palavra. O Teu Espírito Santo tem total liberdade de estar aqui em nosso meio, em nossos corações. Por isso nós te damos graças e louvamos ao Teu nome, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, queridos. Eu queria falar um pouco sobre não havia lugar. Certamente, querido, quando a gente para pensar a respeito da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus ensina para nós e mostra para nós tudo aquilo que é fundamental para que nós possamos viver uma vida digna diante de tanta corrupção de pecado que existe no mundo em que nós vivemos. Não era nada diferente nos tempos de Jesus, lá naquele tempo, quando realmente a luta e a briga por Jerusalém era tão grande que as pessoas simplesmente queriam se auto-beneficiar e prejudicava as promessas dadas por Deus ao seu povo. E quando nós olhamos para isso e vemos que aproximadamente 750 anos antes da vinda de Jesus, os profetas profetizaram que Jesus haveria de nascer, que ele viria a este mundo e viria para reinar e trazer boas novas de salvação para todos aqueles que nele crescem. A expectativa era grande para aqueles que com ansiedade aguardavam a vinda do Messias. Mas o próprio povo de Deus naquela ocasião, ou seja, o povo da promessa dada por Deus através de Abraão, eles tinham em seus corações algo que chamava a atenção até mesmo de toda aquela comunidade. Eles esperavam um Messias vindo da parte de Deus, sim, mas alguém que pudesse se manifestar para livrá-los da escravidão política que eles viviam, da exploração do governo romano, da exploração do governo ao qual eles viviam, oprimidos pelaquela disputa pela terra chamada Terra Santa. E nós vemos que desde Isaías, nós vemos que assim foi profetizado a vida desse Messias. Mas nem todos aqueles que estavam esperavam por aquele Messias. Mas a palavra de Deus diz que chegou um grande dia, o dia ao qual o mundo, muito deles, não esperava. E nós vemos aqui neste texto que nós lemos que aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. E quem era César Augusto? Era o grande imperador romano que estava ali para dominar todo aquele território, para tirar toda a riqueza que tinha, para explorar todos os bens que tinha na terra da promessa. Porque todo mundo voltava-se para Jerusalém, porque bem sabia que as promessas de Deus eram o povo de Israel. E eles sabiam que Deus, quando mesmo tirou-os da escravidão do Egito, e estava direcionando para que eles pudessem entrar na Canaã, certamente ele mostrou para eles uma terra que mandaria leite e mel, uma terra de grande fartura. E certamente por ver essa natureza de Deus expondo a sua promessa ao seu povo, chamou a atenção
demais comunidades ou países circunvizinhos, para que pudesse também chegar ali e roubar aquilo que estava prometido a um povo com promessa. E nós olhamos e vemos que César Augusto era um daqueles imperadores que maltratava, que perseguia, que dava ordem e estava ali expondo aquele que levava a perseguição dos profetas que eram enviados a Jerusalém, enfim, daqueles homens de Deus que se levantavam para profetizar as bênçãos de Deus para uma nação. E nós vemos, queridos, que da parte de César Augusto foi feito esse decreto para que todo mundo se alistasse. Certamente, queridos, nós vemos, nós os homens, quando temos 17 para 18 anos, nós vamos ao exército para se alistar. Então fazemos um alistamento e quando completamos 18 anos, nos apresentamos aqui, se chama tiro de guerra, mas nos grandes centros pelos quartéis do exército. Tem alguns que se alistam na marinha, outros na aeronáutica, enfim, naquilo que acham que é a sua própria vocação. Aqui não era um alistamento qualquer, era algo que era um decreto, porque ele queria somar e saber quantas famílias tinha, aquilo que poderia fazer e como ele ia fazer sua estratégia para explorar a humanidade. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. O decreto que Deus fez foi o decreto da salvação, mas o inimigo, ele decretou a derrota para o povo de Deus, e nós, como povo de Deus, não podemos aceitar a derrota em nossa vida. Trabalhamos todos os dias para o Senhor, em busca de alimentar a nossa alma na palavra, porque ainda há esperança para um povo que não se corrompeu e levar realmente uma mensagem viva e oportuna, para que aqueles que ainda andam na corrupção do pecado possam entender que essa criança que nasceu, ele veio com uma promessa dada pelo próprio Pai. Quando nós estudamos na quarta-feira passada aqui na igreja a respeito do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, movido pela graça, compaixão e misericórdia, ele olha e vê a necessidade de cada um de nós, e esse Espírito Santo que foi derramado sobre nós, testifica por nós, luta por nós, ainda que a figueira não floresça e que o fruto não seja viçoso como nós esperamos, mas todavia nós vamos nos alegrar no Senhor, porque Deus, como grande provedor, Ele há de prover para cada um de nós a palavra que já foi dada, para que nós possamos ter entendimento e fugir rapidamente da escravidão do pecado. Um dia nós entendemos assim e olhamos e vemos que um dia nós nos apresentamos ao Senhor. Quando foi o dia do seu alistamento? Você se lembra? Quando você se alistou no exército de Deus, quando você disse sim para o Senhor e começou a olhar para este Deus que veio manifestado através do seu Filho amado, e como o nosso general capaz, aquele que está à frente desse exército, aquele que luta as nossas lutas e nos faz vencedor, por aquele que nos amou e deu o seu Filho por nós, derrotando assim, ali na cruz do Calvário, as nossas concupiscências, as nossas transgressões. Ele carregou sobre si para que nós pudéssemos ter a liberdade de hoje estar aqui expressando com gratidão aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Amém. Podemos expressar e ver o dia do nosso alistamento. Tem muitos que ainda não se alistaram, de repente estão sendo chamados e convocados para que possam se alistar. O recenseamento dessa noite está passando por aqui. Todos os dias, quando nós abrimos essa porta da casa de alistamento, que é a Igreja de Cristo, e convoca cada um dos nossos irmãos e amigos para que atentamente possam também se alistar e possam certamente se apresentar a Deus como obreiros que não têm de que se envergonhar e colocar a sua vida para o combate,
a qual o Senhor tem colocado para as nossas vidas. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Eu chamo a atenção dos irmãos, porque nós bem sabemos, quando nós falamos, até mesmo na casa da irmã Marcela, no culto, quando o rei convoca o seu povo para a festa da Páscoa, e ali ele convoca o povo para que pudesse ir até Jerusalém, e ali em Jerusalém prestar o melhor de si para Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Deus merece o nosso melhor. Ele tem nos dado o melhor. E tudo que Ele requer de nós é o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa sinceridade em adoração para com o nosso Deus. E ficamos a pensar, uns convidam para que vá a Jerusalém, outros convidam para que possam ir na sua própria cidade. Imagina, querido, se não tivesse essa igreja hoje aqui formada, para que nós pudéssemos vir à adoração ao nome do nosso Deus, e de repente tivéssemos de nos ocupar de ir à distância, em busca de uma palavra para preencher o vazio do nosso coração. Às vezes nós olhamos pessoas que moram tão próximo da igreja, tão próximo do quartel, e muitas vezes deixam de vir à casa do Senhor e se alistar naquele culto de adoração a Deus por tão pouco. Nós precisamos nos esforçar para isso, para combater o roubo mal. E quando nós olhamos para isso, olha a responsabilidade de José e de Maria. Ela estava grávida, e a viagem era uma viagem longa. Saiu da sua residência, dali de Nazaré, e foi até a direção da cidade de Belém, para que pudesse ali alistar-se. Certamente eles podiam renunciar e atestar ali, falar assim: minha esposa está grávida e eu não posso sair aqui para fazer tal recenseamento. Poderia dar essa desculpa, ou talvez estar na sua casa e de repente, como alguém fosse dar, por que você não foi se alistar? Mas não. Ele, com responsabilidade diante daquilo que deveria fazer, ele se ocupa daquele tempo, mesmo com lutas que ele enfrentou. Colocou a sua esposa sobre o lombo de um animal e foi naquela caminhada. Eu quero acreditar que José caprichou ali e colocou a Maria sobre o lombo daquele animal, e ele foi conduzido pelo caminho para desviar dos acidentes da estrada, e a levou com segurança para que ela pudesse não sofrer nenhum dano, porque ali estava o Filho de Deus no ventre da sua mulher. Olha, pensa bem, a sua noiva, que ele ainda não tinha a conhecido como mulher, certo? Então a gente olha para isso e vê a obediência à vontade do Senhor. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Ele subiu da Galileia também José, como nós falamos, e foi ali juntamente com a sua família. Sabe por quê? Ele saiu de Nazaré, a Judeia, a cidade da Davi, chamada Belém. Sabe por quê? Até mesmo para que se cumprisse aquilo que a palavra de Deus tinha ensinado. E mostrou que, por mais que fosse o Filho de Deus, com humildade ele estava em um lugar que não tinha nada ou quase nada de destaque. Quando a gente olha para os exemplos dentro da palavra de Deus, desde mesmo Jesus que nasceu e foi crescendo em formosura e conhecimento da verdade e obediência à vontade do Pai, um dia quando ele foi escolhendo os seus discípulos, ali ele estava, chamou a André e chamou ao seu irmão Pedro, e saíram pelo caminho, convidando e ensinando e traçando o projeto daqueles que seriam chamados por Deus para ser os seus discípulos. E André, quando ele foi chegando mais à frente, ele chamou a Tomé e outro mais. De repente, quando ele chegou mais à frente, eles encontram Natanael, e quando ele chega para Natanael e mostra ali certamente para que pudesse seguir, o que eu quero expressar diante daquilo que Natanael falou, ele diz o seguinte: porventura vem alguma coisa boa desta cidade chamada Nazaré, desprezando até mesmo a terra
aonde Jesus nasceu, desprezando o autor e consumador da fé. Mas Jesus, na oportunidade, logo em seguida, quando ele encontra com Natanael, ele diz: olha, mesmo antes de que Filipe te falasse, lá debaixo da figueira, eu te vi. E imediato, sabe o que Natanael fez? Ele adorou o Senhor e disse: Senhor meu e Deus meu. Queridos, quando nós olhamos para essa expressão e vemos que ali estava, embora muitos não olhavam para o significado ao qual dava diante dessa palavra, você já tem se alistado ainda a vaga, sabe? Vocês estão olhando aqui para frente, mas eu que estou aqui olhando para vocês, eu digo para vocês: se todos chegassem aqui, certamente as cadeiras tinham que ser apanhadas para colocar no corredor central, algumas lá atrás. Mas quando eu olho daqui para frente e vejo muitos bancos vazios, eu começo a pensar: ainda há vaga. Muitos têm perdido a oportunidade de se apresentar no quartel do Senhor. Amanhã é segunda-feira, depois vem a terça, vem a quarta, vem a quinta, vem a sexta, e muitos não valorizam este alistamento ao qual precisa se apresentar a Deus. Procure apresentar-te a Deus como obreiros aprovados, de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que precisa de ser aplicada à nossa vida, e nós precisamos cada dia mais nos aprofundarmos nessa palavra. Sabe, queridos, aí eu fico a pensar: ainda a vaga. Eu me lembro quando eu ainda era bem novo e eu estava com muita ansiedade, uma vontade de arrumar um emprego para mim, trabalhar, não era simplesmente um emprego. Saí mais um amigo meu, e de repente, quando eu cheguei com uma loja bem estruturada, e falei assim: quem era o gerente aqui dessa loja? Eu ainda não me vi. Quando eu cheguei: quem é o gerente dessa loja? Aí a vendedora pegou e me mostrou a gerente da loja, uma senhora. E quando eu falei assim: o que você quer, menino? Eu falei: isso, eu estou querendo uma vaga para eu trabalhar. Ela passou a mão na minha cabeça e falou assim: poxa, você só é um menino, você estuda? Eu falei: estudo? Ela falou assim: é, mas não tem vaga para você não. Eu falei assim: dona, eu só estou precisando de uma oportunidade, eu preciso de uma vaga para eu trabalhar. Eu disse: mas você ainda é muito novo. Eu falei para ela assim: mas é de novo que se começa. Aí ela não me deu a vaga e falou: não tem vaga para você. Aí o meu amigo olhou para ela e ficou medita e falou assim: para você também não tem vaga. Nós voltamos e eles ficaram ricos de nós. Sabe, às vezes nós precisamos de uma oportunidade para uma vaga que está aberta e não há concorrência diante dessa vaga que opera diante do Senhor. O Senhor se manifestou através do teu filho amado lá na cruz do Calvário e abriu um precedente para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então nós olhamos e vemos dentro disso aí que este Filho de Deus, que ali estava ainda no ventre da sua mãe, que os seus pais com responsabilidade chegaram até ali, certamente a oportunidade estava sendo lançada ao mundo. Deus estava mudando o percurso de todos aqueles que ali estavam, e eles não entendiam. E a palavra de Deus diz que ele veio para o que era seus, e os seus não os receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós somos filhos dessa promessa. Deus ali se manifesta em graça, e de repente ele mostra para nós o caminho. E quando nós olhamos e vemos dentro desse texto que fala o seguinte, no versículo 6: e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar a luz. Queridos, quando nós olhamos, não foi uma luz qualquer, não foi uma criança que era fruto de uma relação entre marido e mulher, mas estava ali presente dentro do ventre de Maria, aquele que veio para ser a luz do mundo, para brilhar no nosso caminho, aquele que se posicionou e colocou
sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E olha, se você quiser dar este caminho, eu sou a luz. Se você vê que o inimigo está levantando para que você minta, eu sou a verdade. E se você estiver doente espiritualmente, eu sou a vida. Amém, queridos? Então, nós vemos essas expressões e começamos a pensar a respeito dessa luz. E deu a luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos, o deitou, o manto, manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Eu quero me meter aqui e começar a pensar. Não havia lugar para eles na estalagem. Como está o seu coração? Jesus quer se instalar no seu coração. Ele está à porta e bate. Ele quer ser a luz da sua vida. E este brilho dessa luz, ele não vem para brilhar por um instante, mas todos os dias ele quer brilhar através da sua vida. Ele quer que você seja uma luz que tenha em você uma luz resplandecente a cada momento. Não podemos viver de momentos simplesmente nessa terra, mas todos os momentos da nossa vida, essa luz quer brilhar em nós. São promessas do Senhor a cada um de nós, queridos. Nós precisamos de nos comprometer com essa verdade, para que aquele sangue que foi derramado por nós, lá na cruz do Calvário, faça valer-se diante daquele que precisa de ser adorado, ao único que é digno de todo louvor, de toda adoração, vindo da parte de Deus, ao Rei eterno e imortal, que vive e reina para todo sempre. Essa é a justiça de Deus sobre a nossa vida. E vemos, querido, que nós precisamos de ocupar o nosso tempo, a nossa vida, na semente que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a gente olha para isso e vê algo muito interessante que aconteceu dentro daquele propósito dado por Deus. Se continuarmos lendo e chegarmos mesmo no capítulo 2, e vemos que havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardando suas vigílias noite e dia o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor apareceu a eles, e com uma luz que estava a brilhar, endereçou para que eles pudessem descer até Jerusalém e ali adorar ao nome do nosso Deus. Sabe, queridos, eu queria pensar um pouco mais sobre isso também. De que forma nós temos visto? Por que trouxe você aqui nessa noite? O que chamou a sua atenção para que você entrasse aqui? Hoje nós cantamos aqui, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Você tem louvado todos os dias? Essa luz de Cristo tem brilhado na sua vida todos os dias? Ou muitas vezes a iniquidade tem feito separação entre você e esse Deus? Precisamos abrir a nossa mente e entender que essa luz, ela precisa de brilhar em nós até esse dia perfeito. E nós vemos dentro dessa situação, e quando fala, pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em pano, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram aos pastores e aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto. E aconteceu que o Senhor me fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado em uma manjedoura. E veio divulgar uma palavra que acerca do menino lhe fora dito. E todos que ouviam se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Amém, queridos? Todos que estão aqui nessa noite necessitamos das maravilhas de Deus que se manifestam aqui neste lugar, para que as pessoas também que estão do lado de fora, ausentes até mesmo aqueles que são da nossa família, a quem nós queremos bem,
e temos a preocupação porque a salvação que veio até nós, dessa adoração que nós fazemos ao nosso Deus, e necessitamos de apresentar este Deus aos corações daqueles que precisam também conhecer quem de fato é o nosso Deus, dando testemunho verdadeiro àqueles pastores que deixaram seu rebanho e acompanharam aquela luz que brilhava, e foi nos levou até mim, encontraram-nos aí com seu filho envolto ao pano, e ali eles o adoraram. E de repente, diante das maravilhas que aconteceram em tudo aquilo que ali eles estavam, eles voltaram para pronunciar aos demais as maravilhas do poder de Deus que estava sendo exalado e apresentado agora como aquele Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, ao qual Isaías pronunciou e proferiu para que o mundo pudesse se arrepender e se colocar diante do Senhor para exaltação e todo o poder que foi dado nos céus e na terra. Como está a sua vida? De que forma você tem olhado isso? Quantas vezes você precisa de ouvir da palavra e muitas vezes tem virado as costas para Deus e não tem dado a oportunidade para que essa vaga que tem nesse coração de cada um de nós seja preenchido pelo Espírito Santo do Senhor, que opera em nosso meio até com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes Ele está à porta a bater e ainda está do lado de fora? Quantas vezes o Senhor se põe a chamar pelo seu nome e muitas vezes você tem simplesmente com seus ouvidos agravados para que não ouça aquilo que a palavra de Deus tem ensinar? Queridos, logo, aquele que veio com a resplandecente luz, ao qual o inferno todo se levantou para que pudesse realmente ofuscar o brilho daquela luz, mas nós vemos certamente que naquele braço que Jesus deu lá na cruz, mesmo tendo dois malfeitores ao seu lado, Ele não olhou para as críticas nem para as ofensas que aquele malfeitor estava, mas a luz divina que operava no seu coração estava ali resplandecente, para que aquele miserável pecador que estava ao seu lado pudesse entrar no paraíso de Deus. Certamente nós que estamos aqui, por mais miseráveis que nós somos, por mais distante que nós estivermos, Deus é aquele que não encolhe as suas mãos, mas está com suas mãos estendidas para resgatar, para restaurar, para dar vida e vida com abundância. Não podemos perder o nosso tempo, porque nós demoramos certamente a ocupar essa vaga que muitas vezes está dentro do nosso coração e às vezes está sendo ocupada pela incredulidade, pelo pecado que tão de perto nos rodeia. Foi para isso que o Senhor veio, para purificar-nos de toda injustiça. Quando nós olhamos e vemos, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Sabe, queridos, há uma grande responsabilidade da nossa parte. O que você está fazendo de Jesus? Eu me lembro que quando eu cantava no quarteto, tinha uma música que a gente cantava assim: o que farei eu de Cristo? Que decisão tomar? E de repente, dentro do que nós cantávamos, dizia o seguinte: Barrabás eu crucifico e Jesus eu abro os portais. Mas ao invés de tudo isso, muitas vezes nós temos liberado para que Barrabás certamente ele esteja solto e Jesus ainda esteja crucificado. Mas o apóstolo Paulo, ao referir-se sobre isso, ele disse: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Aqueles homens eram pastores de rebanho, zelosos, cuidadosos que estavam ali. Mas quando eles viram a luz de Cristo brilhar, eles voltaram para anunciar aquelas boas novas de grande alegria, que na cidade de Davi nasceu Jesus, o nosso Senhor, aquele que veio para salvar as nossas vidas, para mudar a nossa história.
para dar vida e vida com abundância. Sabe, queridos, quando nós estávamos estudando hoje na escola dominical, vivemos um homem que ele era um centurião. Certamente havia uma vaga na sua casa. O seu moço estava moribundo, prestes à morte. Os demônios estavam perseguindo a sua casa. E de repente ele olhou para Jesus e falou assim: Senhor, não é necessário que tu entres na minha casa, mas basta uma palavra sua, e certamente meu servo será curado. Sabe, queridos, quantas vezes a palavra tem batido no seu coração e você tem endurecido o seu coração e a verdade passa de largo e permanece o pecado envolto em seu coração, e muitas vezes aquela vaga ela não é preenchida e é um vazio dentro de nós. Sabe por quê? Jesus, que ele quer entrar em nossos corações, não de passagem, não ter uma alegria momentânea, mas essa alegria que somente o Senhor pode dar é para que haja um renovo em nossas vidas, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo declara isso: de todas as coisas me são lícitas, e todas me convêm. Muitas coisas, às vezes aparentemente, são lícitas a nós, mas nem tudo nos convém. E certamente abrir mão daquelas que não convêm a nós, até mesmo como pecadores, o Senhor está com as mãos estendidas para nos purificar. Ele está sempre pronto e ele quer ser adorado por cada um de nós. E nessa noite é isso que o Senhor está a fazer em nossas vidas. E eu gostaria que você estivesse orando, colocando a sua vida diante do Senhor. Que você, no espaço que você ocupou, no tempo que você tirou de sair da sua casa e estar até aqui, entrar nessa porta, que você aproveite o tempo como aqueles pastores que saíram e foram ali para conhecer o Filho de Deus e o adorar, e levaram as boas novas para as suas casas, para aqueles que eles conviviam todos os dias. Nós gostaríamos que nessa noite, ao ouvir a voz de Deus, você pudesse experimentar e levar essas boas novas àqueles que não tiveram o privilégio de estar aqui nessa noite, juntamente conosco, para adorar ao nome do nosso Deus. Amém, queridos? Amém. Amém. Quero convidar os nossos irmãos para cantar mais louvor. Enquanto cantamos esse louvor, certamente eu gostaria que você abrisse o seu coração, continuasse orando, cantasse junto com aqueles que estão a cantar, mas assim que tudo colocasse: Senhor, nessa noite aqui estou e vim para te adorar. Não há vaga para o inimigo dentro do meu coração, mas hoje, Senhor, eu estou aqui e gostaria que o Senhor entrasse e fizesse morada no teu coração, em nome de Jesus. Pois tudo vem de ti, e tudo sai de ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixa. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. A ti eu vou amar, pois tudo vem
Se você quiser descansar os braços de Jesus nessa noite, sabe, José e Maria estavam debaixo da potente mão do Senhor. Maria estava ali cumprindo realmente uma responsabilidade muito grande. Sabe, queridos, eu olho para isso e vejo o quanto que José foi obediente à vontade do Senhor naqueles dias tão terríveis que eles estavam a passar. Mas esse mesmo Jesus está presente aqui nessa noite. Aquele que nasceu uma simples manjedoura, que nem direito de berço ele teve. A sua trajetória foi tão difícil que as suas casas que ele entrava eram casas emprestadas. Nem todos que andavam de ele eram seus amigos. Até Judas, que estava ali, ele o chamou de amigo. Sabe, quando eu olho para isso e vejo isso, até a cruz que ele carregou não era dele, mas foi por mim e por você, para selar de uma vez por todas. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou presente aqui nessa noite.
Mas eu gostaria de fazer uma entrega ao Senhor nessa noite. E nessa noite, quando nós estamos aqui ouvindo esse louvor, ouvimos a palavra do Senhor. Talvez ela não foi como você gostaria de ouvir, mas foi aquilo que o Espírito Santo do Senhor falou no meu coração. E através das canções, tudo aquilo que nós prestamos ao Senhor com uma oração foi feita de todo amor a Deus. Se você entendeu assim, eu gostaria de te dar um abraço aqui na frente e orar por você. Você gostaria de levantar o seu lugar e vir aqui à frente? Talvez você está precisando um tanto também de um renovo na sua vida. O tempo está passando, Jesus está voltando, Ele prometeu a vir. Hoje de manhã, quando a gente conversava sobre esse assunto, o professor da nossa escola bíblica dominical disse: se você soubesse que Jesus anunciasse que Ele ia voltar amanhã, o que você ia fazer? Talvez você ia fazer: para eu vou consertar isso, vou consertar aquilo. Muitas coisas você gostaria de consertar, mas será que ia dar tempo de tantas coisas? De repente, que precisava de acertar, Ele não virá dessa forma. Mas você precisa de um abraço de Jesus para dizer: Senhor, eu quero te adorar para tudo sempre. Eu quero proclamar essas boas novas logo ali. Sabe por quê? Foi isso que aqueles pastores fizeram quando viram o Filho de Deus aquele lugar tão humilde e santo. Mas eles adoraram a Deus. Você quer adorar a Deus com a sua vida, entregando ao Senhor nessa noite a sua vida? Levante o seu lugar, vem aqui, eu quero te dar um abraço nessa noite. Eu quero dar um abraço de Jesus em você. Alguém que nessa noite gostaria? Levante assim a sua mão. Vem aqui, eu quero te dar um abraço nessa noite. Você pode vir levantar do seu lugar. Não pode haver impedimento dentro da ação do Espírito Santo do Senhor. Eu creio nisso, amém, queridos? Amém. Então ore a Deus agora nesse momento e fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu preciso de Ti. Não dá para viver mais essa vida que eu estou a viver ou a passar. Eu quero esse abraço de Jesus nessa noite. Alguém gostaria? Pode levantar o seu leque. Mais uma vez eu vou dizer: se você quer esse abraço, você pode levantar daí. Vem aqui que eu vou te dar um abraço agora e vou orar por você agora em nome de Jesus. A igreja está com os olhos fechados, orando. Você fica parte de Deus para você mesmo. Siga fortalecido no Senhor em nome de Jesus. Mas alguém gostaria de receber esse abraço? Não é um abraço de assim, mas é um abraço de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Como aquele pastores que adoraram a Deus, eu também coloco diante do Senhor com o meu coração humilde e sei que você também precisa desse abraço. Mas alguém gostaria de receber esse abraço? Vem cá, você que é meu amigo, diga: eu preciso desse abraço, em nome de Jesus. Receba, meu querido, esse abraço, em nome de Jesus. Bom, mas alguém, para finalizar orando, nós vamos orar. Mas alguém gostaria deste abraço? Se você não quiser vir, eu vou aí te abraço. Se você não pode vir, eu quero esse abraço. Alguém gostaria desse abraço? Vou te dar um abraço, em nome de Jesus. Receba o Senhor. Jesus. Não desiste. Deus tem propósito na sua vida, na nossa vida. Nós não vamos desistir. Nós vamos continuar orando. Suplicar a Deus que Deus lhe há de nos conceder a graça de cada dia ser fortalecido para dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu preciso do abraço do Senhor. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós te damos graças, ó Deus. Te louvamos, porque o teu Filho amado Jesus Cristo veio a este mundo de uma forma tão humilde, Senhor. Mas obrigado porque sentimos o abraço do Senhor, o afago do Senhor por nós. A tua caminhada aqui nessa terra não foi fácil, ó Deus. Mas Jesus entregou a sua vida nas tuas mãos. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, Ele pôde expressar que Ele mesmo não teria condições de suportar, mas Ele entregou diante do Senhor o seu Espírito
porque sabia que o Senhor estava cuidando da vida do teu filho amado. Pai querido, eu suplico ao Senhor nessa noite, cada um de nós que estamos aqui, vamos abraçados pelo Senhor. E que o teu Espírito Santo esteja sondando cada coração aqui nessa noite. Que no nome de Jesus, Senhor, as tuas promessas sejam direcionadas a cada um de nós. Bênção da tua salvação, sem medida o Senhor tem dado a cada um dos seus servos. A tua igreja aqui neste lugar, Deus, aqui no Jerusalém do Senhor, aonde é profetizada a bênção da salvação, o conforto ao qual o Senhor tem dado a cada um de nós. Senhor, nosso Deus, renova e tira o nosso impedimento e dá-nos a porção dobrada do teu Espírito Santo. Abençoe, Deus, cada ministério dessa igreja, abençoe cada vida que entrou aqui. Que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos para cada um dos teus filhos. Pois nós oramos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente por meio do teu povo reunido, não só hoje, mas para todos sempre. Todo o povo de Deus diz amém. E amém. Podem se sentar, queridos, com oração. Deus abençoe. Queridos, essa semana tem nossas atividades, tá bom, queridos? Quero dizer para os irmãos que terça-feira tem um culto de oração 6 horas da manhã, aqui temos irmãs que vão estar aqui orando, certo? Quarta-feira nós temos estudo bíblico, quinta-feira nós estaremos lá em Frei Gaspar, certo? Então, os irmãos, se tiverem interesse de ir, podem vir até aqui a porta da igreja, e você que vem no seu carro, por gentileza, venha até aqui para levar aqueles irmãos que não têm a condução, mas podem vir, que a vaga vai ser aberta para todos aqueles que vierem. Mas aqueles que têm o seu veículo, por gentileza, venham, porque é importante também, tá? E sexta-feira não teremos estudo de oração. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando pela minha vida. Terça-feira pela manhã, eu vou a Belo Horizonte com o pastor Zé Filho. Nós estaremos lá para a última reunião do conselho da nossa convenção batista mineira, né? Nós vamos sair bem cedo, teremos reunião na quarta-feira e uma parte do horário da quinta. E nós não sabemos se nós vamos poder ficar lá até terminar todo o trabalho lá. Vamos fazer, se Deus quiser, fizemos o pedido da nossa revista Escola Dominical. Por certo, nós vamos trazer logo a revista para o ano de 2026. Então esteja orando, queridos, que as atividades da igreja vão acontecer, tá bom, queridos? E segunda-feira as irmãs vão na casa da Bruna. É isso, da Bruna, tá? Aí as irmãs se encontram aqui na frente, não é isso? As irmãs se encontram aqui na frente para sair para lá, tá? Sempre às 6 horas. Queridos, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Obrigado pela sua presença. E vamos em paz, debaixo da graça do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, queridos.